Bom dia, sétimo ano, aula de matemática. A gente está ainda no conteúdo de proporcionalidade, falando sobre razão. Né? Na Copa do Mundo ali, a gente viu o exemplo ali, falta um exemplinho final ali, e a gente já vai entrar nos exercícios da página 8. Então, o início dessa aula, na verdade, a introdução dessa aula, que eu considero são os exercícios, tá? Só vou finalizar o que eu não finalizei. Tá? Então, hoje é dia 15 de dezembro de 2020, aula apresentada. Vamos ao final ali da página 7 e já entramos nos exercícios. Hoje eu vou deixar vocês fazerem alguns exercícios, que esses aqui são bem simples, vocês vão fazendo e a gente vai corrigindo, né? Então tá, na página 7 ali, ele fala o que é razão. Né? A razão, a gente falou isso aqui na aula passada, entre dois números, a ordem importa, entre A e B, quer dizer que o A é o primeiro, o B é o segundo, quer dizer que o A é o numerador, o B é o denominador, tá? O B não pode ser zero, então por isso que ele fala nessa ordem, o primeiro e o segundo aqui, essa divisão aqui, é o resultado dessa divisão. Então a razão é uma comparação pela divisão. Tá? Eu já mostrei para vocês aqui as representações. Assim, no exemplo da Copa de 1994, podemos dizer que a razão entre o número de empates e o número de vitórias é 0,4 ou 40%. E eu mostrei isso aqui em fração decimal, e isso aqui eu mostrei através da fração centesimal, que é uma porcentagem, na verdade, é uma fração centesimal. É uma fração em que o denominador é 100. O Felipe já botou o resultado da 1, muito bem. Tá? Então, só o que eu não vi com vocês foi a razão entre os números negativos. A e B. Só um pouquinho, só deixa eu ler isso aqui. Ó. Também podemos afirmar que na Copa de 2002, por exemplo, o desempenho da seleção brasileira foi de 100%. Por quê? Olha só, 2002, desempenho de 100%. O total de vitórias 7, total de jogo 7, divide 7 por 7, dá um número 1. O número 1 representa 100%, porque 100% é uma fração centesimal, e 100 dividido por 100 dá um número 1. Muito bem? Então é isso, ó. Foi de 100%, o Brasil foi 100%. Como é que foi na Copa de 2002? 100%. A razão entre os números negativos A e B é 0,27. Qual desses números é o menor? Tem o A, os dois números são negativos. A e B. E ele está dizendo que esses dois números são negativos, dá 0,27. Eu posso dizer que isso aqui é 27, por exemplo. Uma das possibilidades é 27 sobre 100. Só que os dois são negativos. Tá? A razão entre A e B pode ser representada através dessa expressão. Essa aqui é uma fração, é até a fração irredutível para representar 0,27, tá? Porque não tem um fator comum aqui. Mas quem é o menor? Menos 27 ou menos 100? Não. O menos 100 é o menor porque ele é negativo. Quanto mais para a esquerda da reta numérica o número tiver, menor ele vai ser. Então B, nesse caso aqui, B é menor do que A. Tá? É bem interessante esse raciocínio, mas se ele usa esse raciocínio aqui para introduzir um novo estudo. Tá? Parece que na sequência ali vem os exercícios, ele não... É interessante avaliar isso aqui, mas para um novo estudo, né? Qual desses números é o menor? O menor deles é o B. Tá? A gente já viu essa situação. Engasguei.
água. Até a voz ficou esquisita. Exercício de número 8. Escreva na forma de razão de fração irredutível, então tem que simplificar, tá? Pode ir fazendo então aqui, ó. A ordem importa, 7 e 14, então é 7 sobre 14 e simplifica. E vai fazendo tudo, ó. 14 sobre 7, menos 28 sobre 35. Mãos à obra. Tá? O Felipe já fez. Pode continuar fazendo então, Felipe. Tá? Se tu já fez a B, toda 1, vai lendo a 2 e vai fazendo. Tá? Já vou corrigir isso aí com vocês. Rapidão. Não precisa fazer o MMC. Não precisa fazer o MMC, tá, Felipe? Vou dar uma pausa aqui e eu vou ficar sentado ali atrás. Daí, se vocês tiverem alguma pergunta, vai ter que ligar o áudio, tá? Já eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Feito então, vamos lá. Item A, na ordem, 7 e 14. Razão, né? 7 sobre 14, na forma irredutível, dá para tirar o fator 7 de cada um deles aqui, tá? Fica... Tirar o fator 7 do 7 fica nenhum fator, ó. O número 1 é nenhum fator. Tira o fator 7 do 14 fica o fator 2. E agora ao contrário, né? Se está aqui o contrário, 14 dividido por 7, 14 sobre 7, também vai dar para tirar o fator 7. Em ambos os casos vai ficar o fator 2 em cima, o fator 1 embaixo. O resultado é 2. Muito bem. A, B. Vamos para o C e para o D. Para o C aqui então, menos 28 sobre menos 36. Gosta do 7 esse aqui, hein? Tá? Menos com menos dá mais. Tira o fator 7 de cada um deles. Tira o fator 7 aqui, fica 4. Tira o fator 7 aqui, fica 5. 4 quintos, forma irredutível, não tem mais o que tirar de fator comum. Aqui no item D, menos 56 em relação a 80. Menos com mais na divisão, menos. Tá? Dá para tirar qual fator aqui? Em cima e embaixo. Sim? Em cima e embaixo dá para tirar quanto? 8, né? Dá para tirar o fator 8 em cima, dá para tirar o fator 8 embaixo. 7 aqui e 10 aqui. Não tem fator comum. Ficou menos 7 décimos. Beleza? Conferido então o C e o D. Vamos para o E e para o F. Isso aqui é rapidão, né? É um exercício assim para fazer com um pé amarrado nas costas. E e F. Mas olha só. Não acredito. 2,5 em relação a 7,5, ó. Quer colocar em forma de fração? Dá para colocar em forma de fração, tranquilo, ó. 2,5, tu já sabe escrever isso aqui, 25 sobre 10. E 7,5 é 75 sobre 10. Como é que tu vai fazer? Divisão de duas frações. Te ligou aqui, ó, da ideia, ó. Eu vou escrever esse número em forma de fração e boto esse tipo de fração para escrever que ela é o numerador. E aqui embaixo também, ó, denominador, uma fração desta forma. Então, esse traço aqui ficou o principal, né? Daí tu sabe que é essa fração dividida por essa. Então, como é que é a divisão de frações? Copia a primeira vezes o inverso da segunda. 10 sobre 75. Sai simplificando, né? 10 dá para dividir por 10. 25 dá para dividir por 25 e 75 também dá para dividir por 25. Eu não sabia fazer. Não sabia o quê? Tinha que fazer
Não tem MMC. Não é MMC isso aqui. É simplificação, tá? Porque ele fala que é irredutível. Ó. 25 dividido por 25 dá 1. Esse 10 foi dividido por 10, também dá 1 aqui. Não sobrou nenhum fator de 10. Esse 10 deu o fator 1 e esse 75 dividido por 25 deu 3. Então ficou 1, porque 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 3 dá 3. Então, enquanto tu raciocina um pouquinho aí para fazer esse, eu vou pegar. Gente, que isso? Tá tudo molhado isso aqui. Ah, é álcool, né? Ah, tá. Ah, fiquei com medo. Então tá. Tirar então isso aqui. Aqui. E pronto. A caneta já está falhando. Mesma coisa aqui, ó, Pedro. Vamos lá, 0,3 e 2,7. 0,3 eu vou escrever com 3 décimos. E embaixo 27 décimos. Copia a primeira. 3 sobre 10. Inverte a segunda. 10 sobre 20. Mas que beleza isso aqui, hein? Corta em cima, corta embaixo. Dá para dividir por 3 aqui, dá para dividir por 3 aqui. Vamos apagar essas outras letras aqui, que já nem está fazendo mais sentido para nós. Vamos lá então. Do 3 não sobrou nenhum fator. É o número 1. Do 10 também não sobrou nenhum fator. É o número 1. O 10 não sobrou nenhum fator, porque simplificou aqui, né? E o 27, tirando o fator 3, sobra o fator 9. Resultado de fração irredutível. 1 em cima, 9 embaixo. Muito bem. Letra E e letra F. Alguma dúvida? Só um pouquinho. Professor, a gente chegou a ver as explicações das páginas anteriores? Sim, no início da aula ali, a gente viu, a gente já tinha visto quase tudo. Tá? Na aula passada e no início dessa aula a gente viu a parte final ali. Muito bem. Letra Elfo foi resolvida. Vai ali para o exercício de número 2, que fala da Mariana e do Lucas. São colegas. A Mari e o Lucas, né? A Mari e o Lucas do 8º ano são colegas. Ó, Mariana e Lucas estão preparando um suco de acordo com a seguinte receita. Para cada litro de suco concentrado são necessários 2 litros de água. 1 litro de suco, 2 litros de água. Na verdade, então esse preparo com 1 litro de suco e 2 de água, né? Dá 3 litros, né? O total dá 3 litros, então... Mas de repente tu não tem uma jarra de 3 litros. Tem que se ligar disso, né? Já pensou? Daí tu tem que reduzir. Daí... Bom, então vamos usar para cada meio litro do suco concentrado, por exemplo, eu vou usar 1 litro d'água, né? Que daí é a metade, né? É o dobro. Né? Daí eu consigo colocar numa jarra de 1,5 litro. Se a minha jarra for de 1,5 litro, tá valendo. Se não, e não tá valendo, né? Nem gosto de livro. Tá valendo, não tá valendo. Muito bem. Ô Pedro, de vez em quando pode dar só uma risadinha assim, só pra fazer, tipo... Vamos lá então, o exercício de número 2. Pode apagar, muito bem. Exercício de número 2.
para cada litro de suco concentrado, 2 litros de água. Podemos comparar na forma de razão a quantidade de suco concentrado com a de água. Olha a ordem importa quantidade de suco em relação à quantidade de água. Então, a quantidade de suco é 1 litro e a quantidade de água concentrada 2. Então, a razão suco para água é de metade. Isso significa muito, ó. O suco em relação à água. O coeficiente é de metade. Daí tu pode utilizar esse coeficiente para o que tu quiser. Aqui está falando como é que o suco se relaciona com a água. O suco tem que ser a metade da água. Daí não importa. Se a água for 400, o suco vai ter que ser 200. Se a água for de 500, o suco 250. Porque aqui está a relação, ó. Certo? Daí não importa a quantidade de litros que tu tem, tá? Se for 1 litro d'água, o suco tem que ser meio litro d'água, né? Se for 4 litros d'água, o suco para acompanhar tem que ser 2 litros de suco, né? Porque aqui está falando, então, para isso que serve a razão, para te dar uma relação de comparação do suco em relação à água. O suco tem que ser a metade da água. Eu poderia fazer na ordem inversa? Poderia, mas daí eu estou dizendo qual a relação da água em relação, qual a função da água em relação ao suco. Pô, horrível a frase, mas tudo bem. Água em relação ao suco. Para cada 2 litros de água, 1 de suco. Significa que a água tem que ser o dobro do suco. Ou seja, o suco tem que ser a metade da água. Faz todo sentido, né? Muito bueno. Então tá. Então, a razão nessa ordem que ele pediu é 1/2. Suco em relação à água. Muito bem. Muito simples esse exercício 2. Era para fazer esse exercício 2, nem acredito. Nada a ver. Isso aqui era só para bonito. Vamos para o exercício de número 3. A razão entre dois números positivos é 4. Qual dos números é maior? Tá? Então esses números são positivos. E a razão deles é 4. Isso é importante. Ó. Tu pega um número x, o primeiro é o x, o segundo é o y, tá? Ó, a razão entre eles é 4. Lembra o que a gente falou entre o suco e a água? É a mesma coisa aqui, ó. Esse valor reservado, esse espaço reservado aqui, ó, é 4 vezes esse espaço aqui. Se os dois números são positivos, tanto esse espaço aqui quanto esse espaço aqui é reservado para números positivos, esse de cima é 4 vezes o de baixo. Quem é o maior? O x tem que ser o maior, né? O quádruplo. Não interessa se esse número até, eu poderia pensar assim, ó, que esse aqui é 4 vezes esse aqui, ó, eu posso selecionar até um número pequenininho para esse, ó. Um número pequeno para esse, tipo 0,1, tá? Se o y for 0,1, o x tem que ser, por exemplo, 0,4. Não vai diminuir a ordem em nada, tá? 0,4 com certeza é maior do que o 0,1. Se por exemplo eu escolho 5 para o y, o x tem que ser 20, 4 vezes mais. Tá? Então esses valores são positivos. Então esse coeficiente aqui, ó, ele tá fazendo uma relação. É uma forma de obter uma relação de ordem se tu sabe o sinal entre esses dois números. Esses dois aqui são positivos, então se a relação entre eles dá 4, então com certeza o de cima tem que ser maior do que o de baixo. Agora, se desse 1/2, o que eu estou falando? Que esse aqui tem que ser a metade desse aqui. Então esse aqui seria menor, tá? Então a gente já viu o que o coeficiente de comparação está nos falando.
Porque esse aqui é mais velho, é 4 vezes mais do que esse, mais velho, né? O quádruplo do y. Então, tu já pode dizer que se x e y são positivos, x é maior que y. E por que ele fala que são positivos? Porque a gente viu naquele exemplo anterior lá que dois números negativos, essa desigualdade se inverte, né? Porque daí quanto maior o módulo do número negativo, menor o número é. Maior módulo, quanto mais distante do zero o número negativo está, menor vai ser o número. Quanto mais para a esquerda na reta numérica, certo? Então, aqui a gente pode dizer que x é maior que y, porque os dois números são positivos. Outra coisa, tá? Se eu não falasse que esses números são positivos, por exemplo, e a razão deles dá 4, o que eu posso dizer sobre esses dois números? Eu poderia dizer assim, ó, que o sinal do x tem que ser igual ao sinal do y. Não importa qual o sinal do x, ou qual o sinal do x, ou qual o sinal do y, não importa, ou de um ou de outro. O que eu sei é que os dois têm o mesmo sinal. Claro, porque é uma divisão, o resultado é positivo, né? E outra, o y nem pode ser zero, né? Para dizer assim, ó, não tem sinal. Né? O y não pode ser zero. Então, se essa divisão aqui deu 4, positivo, eu sei que os dois números têm o mesmo sinal. Olha só, se eu tenho dois números x e y e o resultado deu menos 3, eu posso afirmar que o x e o y têm sinais diferentes. Se um é mais e o outro é menos. Eu poderia, nesse caso aqui, dizer, por exemplo, que vamos determinar a função sinal assim. O sinal de x tem que ser o oposto do sinal de y. Se um é mais, o outro vai ser menos. Se esse aqui é menos, o oposto de menos seria mais. Tá bem? Então todos esses exemplos aí a gente já pode ir raciocinando, tá? A gente pode dizer mais do que x é maior que y, e sim dizer que os dois têm o mesmo sinal. Mas daí eu não poderia afirmar quem é maior, né? Se eu retiro a restrição que eles são positivos. Vamos para o item B. Isso aqui agora vai entrar proporção. Aqui é que vai entrar proporção nesse tipo de exercício. Olha ali, ó. Em uma sala de aula, 25 alunos são meninos e 15 são meninas. Não entrou proporção ainda. Qual é a razão entre o número de meninas e meninos? Ó, meninas, a ordem importa em relação aos meninos. Ó, em uma sala de aula, 25 são meninos e 15 são meninas. Então, eu tenho 15 meninas em relação aos... são 25 alunos que são meninos, né? E em relação a 25. Então, meninas em relação aos meninos. Aqui está a ordem, certo? De 15 sobre 25. E eu vou simplificar isso aqui. Divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo. 3/5 de toda a sala é menina. Não é de 3/5 de toda a sala. 3/5 é menina. Certo? Eu posso dizer que há menos. Num grupo de 5, eu estou falando aqui, ó, que num grupo de 5 meninas. Não posso dizer isso. A comparação de meninas é 3/5 do número de meninos. Isso significa que o número de meninas, como bem está escrito aqui, é menor do que o número de meninos. Né? Porque eu estou falando que é 3/5, é uma fração inferior a 1. Né? As meninas
são 3/5, uma parte do grupo de meninos. Tá? Uma parte do grupo de meninos corresponde. Letra C. E eu poderia, já com essa fração aqui, eu dizer qual é a fração que representa o número de... Não poderia. 3/5. Pronto, tá bom. São 40 pessoas, né? 40 pessoas. Muito bem, vamos para o item C. Faz aí o item C rapidão. Eu dou um tempo para tu resolver. Vou ler contigo aí. Em uma pesquisa eleitoral, o candidato obteve 25% dos votos do total de votos. Escreva a razão em forma de fração irredutível. Ele não falou qual razão, né? Mas ele deveria falar a razão percentual que ele quer, tá? De 25% do total. É essa a razão que ele quer. Mas ele deveria especificar aqui, ó, escrever a razão. Qual razão? Como ele tocou no assunto 25% do total de votos, é essa razão aqui que ele quer que eu calcule. Certo? Já fez? Quanto é que tu encontrou? 1,5. Em uma pesquisa eleitoral, um candidato obteve 25% do total de votos. Não é 1,5. Não, eu errei aqui na conta. Pausa rápida aí. Guilherme já respondeu ali, ó. Então tá. Vamos chegar na resposta que o Guilherme colocou. Então, tu tem que escrever isso aqui em forma de razão, né? Então, tu tem que lembrar que 25% representa a fração centesimal. 25 em relação a 100, tá? Simplificando, divide por 25 em cima, 25 embaixo, 25% representa a quarta parte. Então, tudo que tu consegue dividir em 4 pedaços, um grupo que tu consegue dividir em 4 pedaços iguais, um grupo de pessoas, tu divide ele em 4 grupos. Cada grupo representa 25% do grupo. Se tu dividir em 2, cada grupo representa 50%. Isso, o Guilherme falou ali, ó. Eu coloquei 100 sobre 25, mas era 25 sobre 100. Isso mesmo, Guilherme. 25 sobre 100, né? Ó, 25 por 100. Daí tu sabe, ó, porcento. O por quer dizer em relação a. Na matemática aqui para nós vai ser isso. Não vai lá no português tu trocar o por em relação a onde eu vou por isto aqui, eu vou em relação a isso aqui, não dá, né? Não, tem pessoa que leva ao pé da letra, né? Tudo ao pé da letra. Isso mesmo, Guilherme, 100% é o total. Foi a letra C, então? Foi a letra... mas está muito rápido isso aqui, tá bom de trabalhar com isso. Vamos para o próximo, então. Olha ali na próxima página. Exercício de número 9. Descubra um número de acordo com as afirmações. A razão entre um número é 2. A razão entre um número e 2/3 é igual a 1. Então aqui a gente já pode entrar na ideia de equações, por exemplo. Facilita bastante para nós equações. Quer ver? Então até para a gente utilizar o que a gente já aprendeu, tá? Vamos utilizar as equações. Pensa comigo. Exercício 4. Daí eu já deixo tu utilizar outras. Razão entre um número. Olha a ordem. Um número que tu não sabe. Se o número tu não sabe, o que tu faz? Reserva um espaço para ele. Tu reserva um espaço para ele dizendo que ele é o X, né? Esse é o espaço reservado. Então X vai ser o número que tu quer saber, né?
Ó, x vai ser um número que tu quer saber. A razão entre esse número que tu quer saber e 2/3, ó, e 2/3 é igual a 1, certo? Daí resolver essa equação aqui é muito simples. Por quê? O que tu fez? Tu pegou um número, dividiu por 2/3 e obteve 1. O que tu vai ter que fazer com 1 aqui para saber o x? Cortar. Ó, é equação isso aqui, ó. Tu tem um número, ele foi dividido por 2/3 e obteve 1. O que tu vai ter que fazer com 1 para saber qual é o processo inverso? Se tu dividiu por 2/3, tu vai ter que multiplicar por 2/3. Então, ó, a gente já resolve usando equações. Pego o resultado 1 e multiplico por quem? Por 2/3. Ó, x é igual a 2/3. E faz todo sentido, né? Faz todo sentido. O número tem que ser 2/3. Claro, ó, 2/3 dividido por 2/3 dá o número 1. Quando a razão é o número 1, significa, é isso que ele queria da tua questão. Ó, a razão entre um número e outro dá 1, quer dizer que o numerador e o denominador tem que ser o mesmo número, né? Porque só um número dividido por ele mesmo vai dar 1. Essa é a ideia que ele queria. Mas a gente já aproveita para ver equações aqui, né? Daí a gente começa a pegar o que a gente já estudou, né? E tentando aplicar aqui, ó. Vale a pena? Com certeza vale a pena. Tá? Então, o número tem que ser 2/3. Claro, eu disse que um número dividido por ele mesmo dá 1. O número não pode ser 0. Não faz sentido dividir por 1. Significa que o numerador e o outro nome lá, que é o denominador, que eu não lembro, são iguais, são do mesmo número. Exatamente isso que eu falei. Exatamente isso. Mas já aproveita para usar equações, ok? Isso vai facilitar bastante daqui um pouquinho mais. Porque por que eu digo que vai facilitar bastante? Tu aproveita para estudar outro conteúdo com algo que tu já estudou, né? Daí tu vai aplicando, tu sabe como é que funciona. Muito bem, então eu vou dar o tempo agora para tu fazer o item B. Pode usar, deixa eu ver. 1/7 é a razão entre 14 e um número. Então tu pode utilizar a técnica das equações. O número que tu quer saber é o x, é o espaço reservado. Então tá, ó, sei lá, 2 ou 3? 2 ou 3?